Então, nós começaremos, né, agora a falar sobre contabilidade e mostrar para vocês um pouco do que nós temos aqui, do que vocês poderão ver, né, no dashboard de contabilidade, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês novamente, tá? Pessoal, então, como a gente tinha mostrado lá no início, né, na primeira parte do nosso webinar, como eu falei para vocês, então é possível você visualizar aí os dados da sua empresa de qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, então, através do navegador, através do portal do próprio Power BI, caso, né, vocês contratem o Analytics da Corp, vocês receberão um login e uma senha, no qual vocês utilizarão esse login e senha dentro do portal do Power BI e terão o espaço de vocês dentro do portal do Power BI. Esse espaço ele será acessado apenas, né, pelo usuário da sua empresa, né? Então, também é possível, por exemplo, eu comprar, né, 2 licenças e eu dividir, né? Então, ou mais, né? Mais do que 2 licenças, mas eu comprar mais do que uma licença e eu dividir. Eu quero que, por exemplo, um usuário tenha acesso à contabilidade financeira, outro usuário ele tenha acesso a vendas, né? Outro usuário a parte de compras e estoque. Então, é possível fazer aí essas configurações de acesso através de diferentes logins, né? No meu caso aqui, eu estou utilizando um login, né, no meu espaço aqui, teste apresentação, e esse espaço ele tem acesso aí a todos os dashboards, né? O meu login tem acesso a todos os dashboards, porque o intuito aqui é mostrar para vocês um pouco aí de cada um deles, né? Mas só para vocês saberem, é possível, tá? Então, respondendo também a pergunta que ficou aí no chat do Emir, né? O Emir da Brasil PAC, ele nos perguntou se é por módulo ou é fechado, né? Se é uma licença para contabilidade, ou se é um pacote fechado, tá? Então, respondendo à pergunta do Emir, tá? É um pacote fechado que ele já vai conter aí todos os dados, né? Todos os dashboards, melhor falando, né? Ou seja, com um pacote só, eu vou ter aí contábil, compras, estoque, e aí através de mais de um login de acesso, eu consigo controlar aí quem acessa o que, caso seja necessário aí no contexto da sua empresa, tá? Então, eu já acessei, né, pelo navegador o próprio portal do Power BI da Microsoft, utilizei o meu login e senha e eu já tenho aqui no meu espaço de trabalho todos os painéis disponíveis, tá? Então, a gente vai começar aí pelo painel de contabilidade, tá? Então, vou acessar o meu painel de contabilidade, eu vou colocar aqui em tela inteira para que vocês possam ver melhor, tá? E aí eu vou começar a explicar um pouco sobre ele, tá? Deixa eu só colocar aqui em tela inteira, só um segundinho, tá? Deixa eu só minimizar isso aqui que está me escondendo aqui. Aqui. Tela inteira, tá? Ok. Aqui. Beleza. Então, aqui o painel de análises contábeis, vocês perceberão que os painéis, eles terão todos aí a mesma característica, né? Eles têm aqui uma página inicial com uma navegação horizontal, né? Aonde eu posso acessar diretamente cada uma, né, dos dashboards, né? Acessando os dashboards, né? Eu posso voltar aqui para a minha página inicial ou eu posso utilizar aqui também essa navegação horizontal para navegar para os próximos dashboards, tá? Então, por exemplo, posso voltar aqui, né? Posso navegar por aqui e também tenho aqui alguns filtros laterais de apoio, tá? Então, a maior parte dos filtros, né, ou seja, os filtros mais básicos de todos, como as empresas que fazem parte, os anos que eu quero analisar, né, e os meses, tá? Eu tenho aqui na parte superior, mas em alguns determinados momentos vão ter filtros auxiliares que eu vou poder acessar aqui através desse menu lateral, tá? Então, esse é o básico da navegação, mas o legal agora, o que a gente vai começar a entender, é visualizar realmente o que nós temos aqui na contabilidade, tá? Então, nós vamos ter aqui um painel
de resumo, né, onde eu vou ter dados resumidos aí de resultado. Nós vamos ter um painel de análise da DRE, que é aquela parte que eu comentei de orçado versus realizado, né? Nós vamos ter análises de EBITDA, análise de rentabilidade, de liquidez, análise da atividade, endividamento, capital de giro, uma análise de Keynes pronta aqui também no dashboard, o meu balanço patrimonial e o meu balancete, tá? Que vai ser a base, ou seja, o balancete aí, ele é a base, né? O balanço e o balancete são a base para a maior parte das medidas que nós vamos visualizar aqui. Então, vamos lá começar essa navegação. Então, veja só, eu posso começar a análise olhando dados, né? Veja que aqui eu estou com dados um pouco mais genéricos, né? Então, empresa 1, empresa 2, né? Representando empresas, aqui vai aparecer o nome da sua empresa, e aí eu posso misturar, né? Ou seja, eu posso combinar dados, né, de mais de uma empresa e tudo isso vai se refletindo aqui nos meus gráficos, nas minhas medidas, tá? Então, eu posso escolher aí as empresas que vou analisar, quais os anos que eu quero analisar, tá? Então, no meu caso aqui, essa base de dados que eu trouxe para que a gente possa ver algumas coisas aí, ela tem a maior parte dos dados concentrados aí entre 2020 e 2021, tá? Então, eu vou focar um pouco aqui no ano, né? Mas é claro que, como eu expliquei para vocês, você vai poder analisar o ano atual, né? A única diferença é que tem aquele delay de um dia que eu expliquei na apresentação inicial, tá? No meu caso, eu vou manter em 2021, porque é aonde a minha base de dados, né, essa base de teste que eu trouxe para vocês, é onde estão concentrados aí os dados da empresa, tá? Então, ano de 2021, posso escolher meses aqui que eu quero fazer análise. De início, eu vou manter aí todos os meses do ano, depois a gente dá uma brincada aí com esses filtros, tá? E o que nós temos aqui? Então, no nosso resumo, né, o painel de resumo. Então, a receita bruta que a empresa já tem registrada na contabilidade para este ano, tá? Então, se eu estiver visualizando 2022, né, a receita bruta que fez até o momento, tá? O quanto tinha sido orçado, né? Então, ou seja, eu vejo aqui que há uma leve diferença, né? Então, fiz 65 mil e tinha orçado 66 mil, né? 66 milhões, perdão, tá? Aqui a gente está na casa dos milhões. Receita líquida da minha empresa, mesma coisa, qual é a receita líquida que eu tenho e qual é a receita líquida que eu tinha orçado. Então, a minha receita líquida ela ficou até um ponto percentual aí a mais do que eu tinha orçado, tá? A margem de contribuição da minha empresa, então, margem de contribuição realizada, margem de contribuição orçada, tá? O EBITDA, tá? Mesma coisa, orçado versus realizado. O lucro líquido da minha empresa, orçado versus realizado, e a margem líquida em percentual, então, uma margem aí de 16, tá? E só para vocês saberem, tá? Então, todas as medidas aqui da contabilidade, elas já foram criadas com uma breve explicação, né, do que significa essa medida e qual é a fórmula que está sendo aplicada para calcular, né, para que eu chegue nesse número, tá? E vocês vão perceber também que nas próximas nos próximos dashboards, a gente vai entender um pouco melhor aí, né, da onde que estão vindo realmente esses números aí, tá? Aqui, como eu falei para vocês no início, é um resumo, tá? Veja que nós temos aqui também, então, essas medidas que aparecem na parte superior, né? Ou seja, a receita líquida, eu tenho ela aqui, ó, mensalmente, qual é a posição que ela está, né? Então, janeiro, fevereiro, etc. E eu tenho aqui traçado uma linha do meu orçado, né? Ou seja, então eu consigo ver, por exemplo, que a minha receita líquida, em muitos momentos, em muitos meses, eu atingi, né? Eu sempre acabei ficando um pouquinho acima da linha do que se esperava, né? E aqui apenas no mês de outubro, aqui não foi atingido, mas num contexto geral, né? Todos os meses aqui acima, eu consegui aí atingir uma receita aí 1%, né, maior do que eu esperava e ainda estão faltando dados de novembro e dezembro, porque para entender bem o contexto aqui, tá? Essa base de dados, ela, digamos assim, pararam de trabalhar nela no mês aí de outubro, mais ou menos, então por isso que foi ficando aí com menos dados a partir daqui, tá?
Então, veja só, de cara eu já vejo aqui todos os meses do ano, né, onde está a minha receita, o que eu estava esperando, né, a linha aqui do que se esperava. Então, eu já posso visualizar se tem alguma coisa fora do normal em relação a receitas, tá? A mesma coisa com o meu EBITDA, né? Veja que o EBITDA eu tive meses aqui, né? Então, traçando a linha, né, do que eu esperava versus o que realmente aconteceu. Tem alguns meses que ele ficou abaixo, né, mas aqui a gente pode perceber que outros meses aí acabaram compensando, né, esse EBITDA que eu estava esperando, tá? A mesma coisa aqui com a margem de contribuição. A margem de contribuição a gente já vê que está um pouco abaixo do esperado, né? Então, vários e vários meses abaixo do esperado. Então, o que é interessante? Aquela questão que nós estávamos falando da tomada de decisão, né? Veja, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, estou mostrando o ano de 2021, mas é claro que analisando desde o início do ano, né, eu já consigo perceber primeiro trimestre não está dentro do esperado, então aqui eu já tenho, né, um dado para tomar uma ação, né? Por que não está dentro do esperado? O que terá que ser feito para que fique dentro do esperado, né? Então, eu consigo já começar a visualizar aqui só numa página inicial, né, algumas posições da minha empresa, como qual é a situação que eu esperava e qual é a situação que ela está, né? Então, indo mais além, né, indo mais para, né, os próximos dashboards, a gente vai perceber, a gente vai começar a entender um pouco mais da onde vêm essas medidas, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma análise de DRE, né? Então, vamos abrir essa análise, tá? Aqui, nesse momento, eu estou mostrando para vocês uma visão bem simplificada, né? Uma visão anual, mas eu vou mostrar para vocês que existem aí também outras visões, tá? Então, veja que o sistema, ele já vai ter aqui, ou melhor, o Analytics, ele já vai ter aqui pronto para você uma DRE, tá? E essa DRE eu vou ver aqui, então, todas, né, todas as medidas, né, então receita bruta, né, então a mesma receita bruta que estávamos vendo anteriormente, eu posso expandir e aí vocês vão perceber que vai ter a composição, que são as minhas contas contábeis realmente. Então eu tenho aqui venda de produtos fabricados. Se eu tirar, né, razão dessa conta contábil ou um balancete dessa conta contábil aqui neste período, eu vou perceber que exatamente o que foi contabilizado nessa conta é o que está sendo trazido aqui na minha DRE, né? Então, a venda de produtos fabricados, venda de mercadorias, né? Então, eu começo a visualizar aqui a minha receita bruta, né? E ao lado eu já tenho aqui o orçado, né? Então, quanto que eu fiz em relação ao meu orçado, né? Então, eu já começo a visualizar, aí eu posso visualizar em relação a receitas ou despesas, né? Orçado versus realizado. Eu já vou explorar um pouquinho melhor essa questão, né? Da onde que está vindo esse orçado. Mas de primeiro momento, né? Então a gente tem aqui, ó, todas as medidas, né? Então, da onde que veio esse EBITDA de 10 milhões de reais, né? Então, para montar o cálculo de EBITDA foi montado aqui uma DRE, aonde eu tenho a minha receita bruta, né? Eu vou ter as deduções, eu vou ter aqui os custos dos produtos vendidos, eu vou ter aqui despesas gerais e administrativas, despesas comerciais, né? E aí eu vou ter um EBITDA, ou seja, antes de subtrair aí as minhas depreciações, né? Depreciações e amortizações, elas não vão entrar aí no cálculo do EBITDA, então eu posso montar essa DRE aqui, né? E, inclusive, esse modelo de DRE, ele é personalizável, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. E aí eu consigo entender, né? Então, despesas comerciais, né? Eu consigo perceber que despesas comerciais está acima do que eu esperava, e aí eu posso expandir e entender que conta está estourada. Então, é claro que, no meu exemplo, eu fiz isso intencional para mostrar algumas contas que
estão maiores, outras menores, e aqui eu coloquei, né, por exemplo, salários do comercial, um valor esperado aí de 2 milhões, e não coloquei nada para as outras contas, então por isso que está em branco, ou seja, não era esperado um gasto nessas contas, mas eu tenho aqui gastos que aconteceram, né? Claro que quando você estiver fazendo o orçamento da sua empresa, você vai colocar, né, tudo que realmente você espera em relação a despesas, né? Então, no meu caso aqui, eu fiz intencional, então, no contexto geral, né, eu não atingi, né, ou melhor, eu ultrapassei a meta que eu estipulei, mas eu ultrapassei porque eu contabilizei várias outras despesas que não participaram do meu orçamento e eu começo a visualizar isso, né? Então, veja só, eu tenho essa visualização simples, onde estou vendo uma DRE anual, e através dos próprios recursos do Power BI, você consegue expandir essas visualizações. Por exemplo, tá? Eu posso, veja que aqui nas colunas, eu estou apenas visualizando por ano. Eu posso brincar um pouquinho com isso, tá? E eu posso trazer isso aqui para um nível de trimestres, né? Ou seja, então eu usei aqui um recurso do Power BI para que ele expanda as minhas colunas, tá? E agora eu estou visualizando num nível de trimestre, ou seja, realizado versus orçado do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre, tá? E assim por diante. Ou seja, então eu já tenho uma análise aqui um pouco mais separada, né? Eu posso também brincar um pouco mais com isso, expandir mais um nível, e agora, além de visualizar por trimestres, eu tenho uma visualização mensal, ou seja, então tudo que foi realizado e tudo que foi orçado para o mês de janeiro, tudo que foi, né, realizado e orçado para fevereiro, para março, né, e assim por diante, e aí eu posso trabalhar em cima, né? Então aquela história, no primeiro trimestre já tem, né, meu orçamento não está sendo cumprido, já é um dado muito interessante para se tomar aí uma atitude para que seja mantido o orçamento, né? Quando estou falando de despesas ou, enfim, até mesmo de receitas, né? Então, isso aqui é uma visão interessante para os controladores da empresa, né? Para eles entenderem aonde está estourando, né? Aonde está faltando e tomarem as ações necessárias, tá? Então, eu tenho essas visualizações trimestre, anual, mensal, tá? E vamos só voltar aqui um pouquinho, tá? Ainda tem a possibilidade, por exemplo, de pegar aqui uma despesa, né? Se for uma base de dados que estruturou os centros de custos, né? Eu tenho aqui a possibilidade, por exemplo, de visualizar aí o vínculo com o centro de custo. Então, por exemplo, despesas gerais, né, e administrativas. Então, tem questão de salários, etc., férias. Vamos pegar uma conta aqui, talvez seja interessante, internet, né? Eu vi uma conta aqui, internet. Então, eu posso expandir, né? E eu posso visualizar aqui essa conta, a conta de internet aqui, por exemplo, com quais centros de custo essa conta está vinculada, né? Então, existe a possibilidade também, por exemplo, de usar aqui, lembra que eu falei dos filtros de apoio, né? Então, eu poderia, por exemplo, pegar, né, a minha base de dados, ela está estruturada apenas em administrativo, comercial e fábrica, em relação a centro de custo, né? Uma estruturação extremamente simples. Mas você pode, por exemplo, pegar, ó, tudo que é da parte comercial, né? Ou seja, fazer um filtro e começar a visualizar as despesas que estão vinculadas com a parte comercial, ou se você criou, né, vários outros setores, quais as despesas que estão vinculadas com cada um dos seus centros de custo, tá? Então, existe a possibilidade de você expandir até um nível de centro de custo. Então, um nível de agrupamento, né? Um nível de conta contábil e depois um nível de centro de custo, tá? Em relação à parte orçada, em relação ao modelo de DRE, tá? Então, eu vou trocar um pouquinho de tela para mostrar para vocês e eu vou mostrar aqui um pouco do Corp, tá? Então, algumas possibilidades, né? Eu tenho aqui no Corp já aberto o cadastro de DRE, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma DRE Power BI, né? O tipo dela é DRE BI, ou seja, o sistema vai entender que é uma DRE lá para o Power BI,
e ele vai ler esse modelo, né? Então, veja que aqui dentro desse modelo, eu posso construir aí quais os agrupamentos que eu quero, aonde que eu quero que fique a minha EBITDA, aonde que eu quero que fique, por exemplo, a minha margem de contribuição, né? Às vezes, por exemplo, uma comissão, alguma coisa do tipo, ela vai vir antes da margem de contribuição, então eu posso configurar quais contas vão fazer parte desse agrupamento, né, através aqui das contas vinculadas. Eu posso modificar aqui um pouco, né, a estrutura dessa DRE. Essa estrutura ela já vem pronta para vocês na implantação, mas existe a possibilidade de essa estrutura ser personalizada aí de acordo com a necessidade da empresa, né? Então, eu quero considerar uma coisa ou outra a mais aí num cálculo, eu posso mexer aqui nessa estrutura e aí no dia seguinte essa estrutura ela já vai se refletir lá no nosso BI que a gente estava visualizando. Então, exatamente a estrutura que está sendo apresentada na DRE, tá? Outra coisa interessante, né? Então, da onde veio esse orçado, tá? Caso alguém não conheça, existe a possibilidade aqui de montar um orçamento contábil no Corp. E o que é esse orçamento contábil? Ele é extremamente simples. Eu vou simplesmente informar aqui para as contas contábeis o quanto que eu estou esperando de, por exemplo, se for uma conta de receita, quanto que se espera de receita para cada um dos meses, né? Se for uma conta de despesa, quanto que se espera de despesa para cada um dos meses. Então, isso é apenas uma tabela auxiliar para que você diga, né, o quanto que se espera, e através aqui do BI você pode fazer esse acompanhamento, né, seja ele anual, mensal, trimestral, se o orçamento da empresa está sendo cumprido, se não, que contas estão estourando e etc. Tá? Então, bastante interessante aí essa visualização. Então, eu posso cadastrar no RP o meu orçamento, o realizado, ele vem da contabilidade perfeitamente e posso personalizar aqui o meu modelo de DRE se for necessário. Tá? Então, indo para a próxima análise, tá? Então, nós temos aqui a análise, né, do EBITDA da empresa. Então, o EBITDA, né, em valores, né, em dinheiro mesmo, tá? O quanto eu tenho aqui do EBITDA realizado, o quanto do meu EBITDA orçado, a minha margem EBITDA, tá? A receita líquida da empresa, o lucro líquido da empresa, e aí nós temos aqui essas mesmas medidas, ou seja, o EBITDA da minha empresa, como que ele está se comportando no ano atual, tá? E como que ele se comportava no ano anterior, tá? Ou seja, comparações mensais baseado em dados históricos, né? Então eu vejo que aqui, né, nesses 3 primeiros meses, o EBITDA está superior em relação ao ano anterior, né? E ele vai se mantendo superior, e como expliquei para vocês, aqui nesse mês de setembro, outubro, foi quando a base de dados parou de trabalhar. Então, quando for registrados os dados, provavelmente aqui eu já vejo uma tendência de aumento do EBITDA comparado aí em relação ao ano anterior, tá? A mesma coisa com o meu EBITDA acumulado, ou seja, como que foi se acumulando ao longo dos meses. Alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpa. Sim, antes que você passe para a próxima, eu tenho uma dúvida sobre a questão do orçado versus realizado. Claro. Eu vi ali que a gente tem como colocar o orçado, né, tanto das despesas quanto das receitas, mas nós já utilizamos essa tela e nós ficamos em dúvida como que o sistema se comporta com relação ao realizado. Algumas vezes ele estava pegando o pedido, outras vezes ele estava pegando o financeiro, ele não pegava necessariamente a competência na contabilidade. Como que a gente trataria isso lá no BI, considerando que no BI a gente tem que pegar competência, e às vezes o meu orçado, ele está vinculado à compra ou ao financeiro? Sim, perfeito. Então, assim, o BI, ele automaticamente, ele só vai pegar o que foi realizado na sua contabilidade, tá? Perdão. Em relação ao o módulo, né, de orçamento, é possível configurar ele, né? Então, deixa eu ver se eu tenho acesso aqui à configuração, tá?
é possível configurar ele se eu quero visualizar, né, outros dados para antecipar, né? Por exemplo, então, quando eu coloco aqui pedido de compra, né, e eu já tenho um pedido de compra que está programado para contabilizar, por exemplo, aqui numa despesa, ele já vai começar a contar nesse orçamento para fins de antecipação, ou seja, para que eu já veja o seguinte, olha, vai acontecer um fato contábil daqui a um tempo que vai ser a entrada da nota fiscal, mas isso daí também é personalizável, tá? Caso seja desmarcado essas opções e mantidos só os lançamentos contábeis, o módulo aqui ele vai ler apenas realmente os lançamentos contábeis, ou seja, os fatos contábeis, né? Porém, falando do BI especificamente, ele só lerá, né, os fatos contábeis realmente, ou seja, um lançamento contábil realizado que vai aumentar, né, ou diminuir aí o saldo da minha conta contábil, tá? Consegui esclarecer a tua dúvida, Fran? Conseguiu sim, a gente só corre o risco de ter duas questões diferentes, né? Uma dentro do módulo de orçamento e outra no BI ali, em decorrência da parametrização que nós escolhermos. Isso, exatamente. O que é importante, né, realmente é passar para a pessoa que for analisar aí o BI de contabilidade é que ali realmente ele está vendo só fatos contábeis e caso ele vá fazer, por exemplo, alguma comparação com o módulo de orçamento, ele precisa se atentar ali às configurações do módulo, tá? Mas aqui no BI sempre é só o realizado mesmo, ou seja, fato contábil, tá? Beleza, explicado. Tranquilo. Então, continuando, tá, pessoal? Então, EBITDA acumulado, ou seja, passando o mouse, eu vou vendo aqui os meus valores de EBITDA, como que eles se comportaram do ano para outro, tá? Então, isso é importante para entender o comportamento da empresa de um ano em relação a outro, se você está vindo de uma crescente, está vindo de uma queda, tá? E aí, enfim, depois de utilizar outros recursos aqui para identificar o porquê, né? Margem EBITDA, tá? Ou seja, o EBITDA em percentual, como que ele se comportou aí de um ano para outro, tá? E o EBITDA versus o lucro líquido, tá? Então, agora, né, mesmo ano, porém medidas diferentes sendo comparadas, como que elas estão se comportando aí mensalmente, tá? Então, posso extrair essa análise. E aí, só um detalhe que eu deixei, né, passar batido aqui, em relação à análise vertical da DRE, né? Ou seja, então a minha análise vertical, ela parte dos 100%, que o 100% é a minha receita líquida, né? E a partir disso eu consigo também, né, fazer essa análise, ou seja, o custo dos produtos vendidos, ele representou aí uma baixa de 52% nas receitas, né? Depois, a minha margem de contribuição ficou aí na faixa, né, de 45% e assim por diante. Ou seja, então eu tenho aqui a minha análise vertical da DRE também, né, em percentual para que eu possa entender aí o que está sobrando, né, quanto está sendo subtraído percentualmente em relação a custos e despesas também, tá? Então, análise do EBITDA, tá? Nós temos aqui análise de rentabilidade, tá? Ou seja, então a margem líquida, né, em percentual, o quanto, então veja os indicadores aqui, né, ou seja, o quanto que eu tinha orçado, né, e o quanto que eu realizei. Aqui no meu caso, né, eu já atingi quase tudo, né, quase os 100%. Então ele tem uma pequena faixinha aqui que ficou sem pintar. A margem líquida, ou seja, então, perdão, a margem bruta, tá, melhor falando, o quanto eu tinha orçado e o quanto eu realizei, e o indicador ele vai ser pintado aí proporcionalmente ao quanto você atingiu do teu orçado, tá? A margem de contribuição, então veja que a margem de contribuição aqui eu não consegui perfeitamente chegar aí no meu orçado versus o realizado, tá? Algumas outras medidas de rentabilidade, né? Ou seja, o meu retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Então, lembrando para vocês, todo o BI contábil, ele foi programado para mostrar aqui uma breve descrição de interpretação dessa medida, né? Então, eu lendo ali, eu percebo como que eu vou interpretar essa medida e qual é a fórmula que está sendo usada para chegar aí. Então, a gente está vendo que aqui que é uma medida do meu
lucro líquido sobre o meu patrimônio líquido, né? Ou seja, quanto que está me gerando de lucro líquido sobre o meu patrimônio líquido, tá? Retorno sobre o ativo, tá? Então, mesma coisa, tá? Então, quanto de lucro líquido que a empresa está gerando para o total de ativos que ela tem, tá? Então, uma breve explicação de como interpretar, tá? E qual é a fórmula que o sistema está utilizando para fazer o cálculo, tá? O giro do meu ativo, né? Ou seja, como que está girando aí o meu ativo e mais uma vez aí também, então, como interpretar essa medida, tá? E qual é a fórmula que o sistema está utilizando para realizar o cálculo, tá? Depois nós temos aqui essas mesmas medidas aqui para que a gente possa acompanhar a posição mensal e a comparação dela com o ano anterior, tá? Ou seja, mais uma vez para eu analisar dados históricos, né? A mesma coisa com o retorno sobre o patrimônio líquido, como que ele está se comportando mensalmente, né? E como que é o mesmo comportamento nos meses do ano anterior à minha análise, né? No meu caso aqui, como estou analisando 2021, como foi o comportamento de 2020, né? Retorno sobre o ativo também mensalmente aqui, tá? Ano atual versus ano anterior, e o giro do meu ativo, tá? Ano atual versus ano anterior, mesma coisa, tá? Indo para o próximo painel, análise de liquidez, tá? Então, isso aqui é uma coisa que muitas vezes eu já vi as empresas, né, o contador tirando lá balanço, balancete e depois fazendo um cálculo na mão ou jogando para uma planilha que faça o cálculo para ele, e todos os cálculos aqui já prontos, né? Então, qual é a liquidez corrente da minha empresa nesse exato momento, tá? Lembrando, tá? Então, a gente, para tentar facilitar a interpretação até para o pessoal de informática, né? A gente colocou aí, né, como, né, o que é essa medida, como interpretar e qual é a fórmula que está sendo usada, né? Então, por exemplo, a liquidez geral, a liquidez corrente, perdão, aqui, a liquidez corrente, ela vai medir aí a capacidade da empresa de pagar os seus compromissos de curto prazo somente com os seus ativos de maior liquidez, né? Então, a forma de interpretação, se está maior do que 1, é um bom grau de liquidez, né? Se está num grau de 1, né? Ou seja, significa que os recursos eles se igualam ao valor dos pagamentos, e se for um resultado menor do que 1, né? A empresa não possui como quitar as suas dívidas de curto prazo, tá? Então, a fórmula, né? Ativo circulante, ou seja, só o que eu tenho de ativo de curto prazo, versus o meu passivo inteiro, tá? Então, depois, né, eu posso extrair ali, né, os dados do meu balanço, balancete, né, e a gente comparar, né, aplicando a fórmula na prática, eu vou chegar, ou seja, então essa empresa, ela estaria num bom grau de liquidez, de acordo com o que está registrado na contabilidade, tá? Então, liquidez imediata, tá? Ou seja, são diferentes tipos de liquidez e a diferença é que ela usa aí, algumas ela vai utilizar aí menos dados do ativos, né? Menos dados do ativo, né? Então, aqui, a medida utilizada para apontar a capacidade que a empresa possui nesse exato momento de arcar com as dívidas de curto prazo, tá? Então, a fórmula ali embaixo também. A liquidez seca da empresa, tá? Todas elas aqui com né, o seu significado, né? A liquidez geral da empresa, tá? Então, a empresa aqui também tem uma liquidez maior do que 1, tá? Num registro interessante aí de contabilidade, tá? Então, o comportamento da liquidez da empresa também mês a mês, né? Então, cada um dos tipos de liquidez calculado, né? Liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca. Então, nós temos elas aqui também mês a mês, tá? O comportamento ano atual versus ano anterior, tá? Então, análise da atividade, tá? Então, prazo médio de estocagem, tá? Ou seja, então aqui em dias significa que, em média, os meus estoques nessa base de dados estão ficando por 136 dias,
E aí nós temos aqui também qual foi a fórmula que foi utilizada, e como eu falei para vocês lá no início, então aqui é pela ótica contábil, ou seja, eu estou utilizando realmente os dados que estão registrados na contabilidade de baixa de estoque, nas contas, né, de custo, por exemplo, né, o que eu tenho de ativo, tá? Então, são medidas aí extraídas apenas da contabilidade, tá? Então, prazo médio de estocagem de 183 dias, prazo médio de pagamento a fornecedores, então, em média, 33 dias para pagar os fornecedores, tá? Prazo médio de recebimento de venda, em média, 24 dias para receber, né, sobre uma venda. Então, isso vai gerar aí um ciclo operacional de 160 dias, ou seja, né, se fica em média 136 dias estocados, né, e eu tenho aqui um prazo médio de recebimento de vendas, né, então um ciclo operacional de 160 dias, né, somando esses dois, e aí subtraindo o meu prazo médio de pagamento a fornecedores, eu chego num ciclo financeiro de 127 dias, ou seja, né, significa que do momento que a empresa compra um produto, né, até ela conseguir, ou seja, aqui é uma empresa de fabricação, né, então do momento que ela compra a matéria-prima até o momento de vender o produto acabado e receber, né, por esse dinheiro, né, e também descontando aí o prazo que ela tem para pagar os fornecedores, ela tem um ciclo financeiro de 127 dias, né? Então 127 dias demora para gerar uma receita desde o momento que ela compra a matéria-prima, tá? Vocês vão perceber que eu vou mostrar aí, por exemplo, no painel financeiro e no painel de estoque, que existe assim outras formas de eu chegar aí nessas medidas e fazendo até filtros um pouco mais precisos, por exemplo, levando em consideração categorias de produto, etc. Tá? Mas, no geral, aqui, extraindo pela contabilidade, um ciclo financeiro de 127 dias, e aí é claro que o ciclo financeiro, quanto mais próximo do zero ou mais negativa a empresa conseguir deixar, melhor para a empresa, por quê? Porque aí significa que você está conseguindo, né, gerar dinheiro utilizando dinheiro de terceiros, né? Então, imagine que o meu prazo médio de pagamento a fornecedores fosse muito maior do que isso, né? Fosse, sei lá, 200 dias, né? Estou colocando um exemplo hipotético, né? Aí eu teria aqui, né, ou seja, eu ia conseguir gerar dinheiro para a minha empresa antes de pagar para os meus fornecedores, e aí seria um cenário muito interessante, mas é claro que para chegar nesse cenário que não é tão simples, e aí vai ter aí outros apoios que eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam enxergar aí talvez como melhorar um ciclo financeiro, tá? Mais uma vez, tá? Então, todas as medidas da minha empresa aqui comparadas mês a mês, né? O comportamento delas e o comparado aí ano atual com ano anterior, tá? Análise do endividamento, tá? Então, a composição do endividamento da empresa, tá? A composição do endividamento da empresa, então, mostra o percentual que o passivo circulante representa em relação ao passivo total, né? Então, 45% aqui, né, nessa base de dados. O endividamento financeiro, tá? Mais uma vez aqui, né? Qual é o significado dessa medida, tá? E a fórmula utilizada por ela, tá? O endividamento geral da empresa, tá? Em que situação está o endividamento geral, e a imobilização de recursos permanentes também aqui explicando, né, qual é o significado e a forma de interpretar essa medida, tá? E também a fórmula que é utilizada para calcular. As mesmas medidas aqui comparadas, tá? Mês a mês, né? Ano atual e ano anterior, tá? Análise de capital de giro, ou seja, né? Qual é o capital de giro disponível baseado na contabilidade, então, né? Qual é o capital de giro disponível no momento, né? Qual é a fórmula utilizada para fazer esse cálculo, a necessidade de capital de giro, né? Ou seja, o quanto que a empresa necessita realmente de capital de giro, extraído também através de fórmula, tá? E aí o saldo de tesouraria, ou seja, nesse caso aqui está sobrando, eu tenho mais capital de giro do que preciso, tá?
e aí também, então, mostrando aí a folga, nesse caso, dessa empresa que existe, tá? A necessidade total de financiamento permanente, tá? Mais uma vez aqui mostrando qual é o significado dessa medida contábil, né? E qual é a fórmula utilizada para calcular, e as mesmas medidas aqui também comparadas mensalmente, né? Ano atual e ano anterior, tá? Modelo de Keynes pronto, tá? Então, o modelo de Keynes, muitas vezes, ele não é, às vezes, tão conhecido, tá? Então, a ideia do modelo de Keynes, o Keynes foi um economista, né? Um economista que criou um modelo, ou seja, uma fórmula que é aplicada através de medidas extraídas do balanço, do balancete da empresa, tá? E através dessas medidas, sempre o cálculo que vai retornar é um cálculo que está entre -7 a 7 positivo, tá? E aí existe um significado, né? Uma interpretação, tá? Então existe a interpretação de um bom grau, né? De um bom índice de insolvência. Existe a zona de penumbra, que é, ou seja, o bom índice de solvência ele está a partir daqui do verdinho, tá? A zona de penumbra, que vai do 0 até o 3, tá? E existe também aqui, né, uma zona aqui que é onde a empresa já estaria num nível, né, provavelmente de que não conseguiria quitar mais as suas dívidas de curto e longo prazo, tá? Então, nesse modelo de Keynes, o Keynes fez um estudo lá com diversas empresas, perdão, e ele aplicou essa metodologia, esse cálculo, né, com as medidas extraídas da contabilidade da empresa, e no estudo que ele demonstrou, todas as empresas que estavam nessa faixa aqui do 0, né, para baixo, elas não conseguiram, né, quitar aí as suas obrigações de curto e longo prazo e muitas vezes aí se encaminharam para uma situação de falência, né? Enquanto empresas que estavam nessa zona de penumbra, quando elas não tomaram nenhuma atitude para mudar o cenário, né, muitas delas aí também se encaminharam para uma situação aí de falência, e as empresas que estavam com um bom índice de solvência, elas conseguiram aí se manter no mercado. Então ele publicou esse estudo, tem as empresas aí o qual fizeram parte dessa análise, tá? E aí como que funciona, tá? Então são algumas medidas que no modelo de Keynes ele chama de X1, X2, X3 e o que significa cada uma delas, né? Então aqui tem a fórmula que é utilizada para se chegar aqui na medida, né, ou seja, qual a medida que é utilizada, ela é multiplicada, né, ou seja, por um fator, né, um fator fixo, e esse fator é esse que está aparecendo em tela, tá? E aí a combinação depois, né, dessas medidas, ela vai trazer aí um índice de insolvência que ele vai estar aí sempre entre o 7 negativo ao 7 positivo, e aí existe a forma de interpretação, né? E aqui o sistema está mostrando o comportamento, né? Então, ou seja, eu tenho aqui a linha, né, do solvente o pior possível, né, o pior índice possível, a zona de penumbra, tá? E aqui o bom, né? Ou seja, então a gente consegue visualizar aqui que a empresa ela sempre se manteve aqui com um bom índice, né? E aí, então, através do modelo de Keynes, eu posso visualizar esse mês ou outro, a empresa, né, está com um índice não muito legal, tá? E aqui, na parte inferior, eu vou ter as variáveis. É claro que, para eu interpretar essas variáveis X1, X2, é interessante, né, estudar, ler um pouquinho sobre o modelo de Keynes, né, mas aqui nós temos as variáveis, né, ou seja, o verdinho é o meu índice mês a mês, e aqui como que ficaram as variáveis que compõem esse modelo de Keynes, tá? Mês a mês, tá? Então aqui nós temos as variáveis X1, X2 e X3, e depois foi dividido aqui a X4 e a X5 para não ficar muita linha aqui, não ficar poluído visualmente, tá? Então, o comportamento, tá? E qual é o meu índice de solvência mês a mês, tá? Então, o modelo de Keynes pronto aqui para ser aplicado.
Então, o balanço patrimonial da empresa, tá? Então, ou seja, muitos dados eles são extraídos do balancete e outros do balanço. Então, aqui é a base principal, né? Para que a gente extraia esses dados. E aí nós temos aqui, então, as minhas contas, tá? O saldo final que eu tinha no ano anterior, o saldo que eu tenho no ano atual e uma análise horizontal desse balanço, ou seja, através da análise horizontal, eu posso perceber, por exemplo, que o meu ativo ele cresceu 24% de um ano para outro, né? Eu posso ver que essa empresa ela conseguiu também, por exemplo, diminuir aí o passivo circulante de um ano para outro em 18% através dessa análise horizontal. Eu posso expandir aqui, né, as minhas contas até, acredito, até um quarto nível aqui no caso do balanço, tá? Então aqui eu já estou vendo realmente as minhas contas contábeis lá do plano de contas que eu mapeei no Corp, tá? Então o plano de contas que você mapeou no Corp vai ser o reflexo aqui do que você está vendo no BI, tá? E obviamente, né, os lançamentos contábeis realizados também, tá? Eu posso brincar aqui, né, caso eu queira ver, né, balanços parciais, fechamentos trimestrais, por exemplo, né? Então, eu posso brincar um pouquinho. Opa, aqui eu brinquei nas linhas, deixa eu voltar, deixa eu colocar para as colunas, tá? Então, posso fazer análises trimestrais também, né? Então, sempre comparando aí, tendo a minha análise horizontal e os saldos, né? Então, o meu balanço, que foi a base para muitos desses dados, e nós temos aqui também o balancete, ou seja, se eu quero ver realmente, né, o que aconteceu de débito, crédito, né, e ter aí um nível mais detalhado, ou seja, chegar num nível de contas mais detalhados, eu tenho meu balancete aqui pronto também, tá? Então, com saldo inicial, débito, crédito, saldo final, tá? E aí eu posso brincar aí nesse balancete também, né? Trabalhando aí com períodos trimestrais, períodos mensais, tá? Então posso visualizar ele de diferentes formas, tá? E o que é interessante também do Power BI é que existe a possibilidade, tá, de exportação para Excel, ou seja, eu posso pegar o modelo que eu deixei pronto aqui no meu Power BI e caso eu queira fazer uma outra análise, né, alguma outra coisa, eu posso fazer a exportação desses dados aqui para Excel, tá? Então ele vai fazer a exportação tranquilamente, tá? Então eu vou usar, por exemplo, aqui o layout atual, né? Vou mandar exportar. Então, exatamente esse layout que eu deixei montado com esses níveis, né? Ele vai acabar montando aqui para mim no Excel, tá? Então eu posso fazer as exportações aí também, tá? Na nossa montagem lá, a gente pode tirar contas e colocar contas para ver do modo gerencial e não exatamente como está na contabilidade, certo? Perdão, desculpa, Fran. Naquela montagem inicial ali, para eu verificar esses dados, eu posso deixar algumas contas de fora ou incluir outras. Ele não vai ficar exatamente igual o plano de contas da contabilidade, certo? Pode trabalhar num modelo mais resumido, ou até mesmo você pode utilizar aí filtros, né, para você remover alguma conta, ou enfim, né, se esconder alguns níveis aí, tá? É possível sim, tá? Tranquilo? Ok. Uhum. Então, veja que aconteceu aqui a exportação, ele vai acontecer bonitinho, tá? De acordo com os níveis que eu deixei, né? Se eu quiser expandir mais níveis, eu posso trabalhar aí com outros níveis tranquilamente, tá? Então, vai fazer toda a exportação no modelo que eu deixei, tá? Então, pessoal, de contabilidade, tá? Esse é o dashboard de contabilidade que nós temos aí, então, aí várias, viu que a gente partiu aí de resumos, DRE, análises que muitas vezes o contador faz o cálculo na mão, né? Análise de liquidez, etc. Na mão que eu quero dizer, usando uma planilha Excel, algo do tipo, né? Então, análise de liquidez, análise de rentabilidade, tá? Até um modelo de Keynes pronto aí para ser aplicado no dia a dia, acompanhamento de orçamento, então tudo isso através aí do dashboard de contabilidade, tá? Então, eu deixo aberto aí para dúvidas, caso alguém queira perguntar alguma outra coisa relacionada a essa parte de contabilidade, tá? Estou à disposição.
Sobre tempo de implantação, nós decidimos que nós queremos utilizar e a gente começa a implantação, quanto tempo a gente demoraria para isso, qual que é o suporte da Corp. Uhum, sim. Então, em relação ao tempo de implantação, nós temos aí o tempo de instalação, que é extremamente rápido, tá? Após isso, nós temos aí o tempo de configuração, tá? O tempo de treinamento, e, assim, no caso, isso é importante deixar, assim, bem claro que ele vai variar de empresa para empresa também, tá? Por exemplo, a Fran, que está fazendo a pergunta, a Fran é da Brasilpac, e a Brasilpac, a gente sabe que é uma implantação um pouco mais recente, consequentemente, os dados eles vão estar bem melhores, né? Porque a empresa já começou uma implantação aí mais correta. Mas nós já tivemos casos, por exemplo, de uma empresa, de empresas, né, que usam o Corp há muito, muito tempo e que muitas vezes a implantação, né, no passado, ela foi feita de um jeito diferente, a empresa tem muitas personalizações que interferem nos dados, né? Então, às vezes, inconsistências no banco, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para quê? Para que seja ajustado, né, feitas as devidas correções de possíveis inconsistências, para que você tenha realmente uma base legal de BI, né? Então, assim, eu tenho experiências de clientes que eles conseguiram fazer uma implantação do BI, né, assim, num período de um mês, né, já estava utilizando, mas aí, como eu falei, são empresas que eles já tinham uma base bem estruturada, com centro de custo, exigindo que os usuários preenchessem as informações, né? E eu tenho experiências com empresas que, por exemplo, não usa centro de custo e quer começar a usar, não usa, por exemplo, falando de faturamento e vendas, né? Às vezes eu posso fazer uma análise por classes de clientes ou por segmentação de clientes. Então, não usava isso nos clientes, então tudo isso vai acabar disparando outros trabalhos para começar a deixar essa base de dados do RP legal para poder extrair, né, dados no BI, né? Então, dependendo, ela vai depender muito do cenário, ou seja, da base de dados da empresa, tá? Se a empresa já está com uma base bem estruturada, preenchendo informações necessárias, né? Então, por exemplo, eu já peguei situações também de empresas em que elas queriam monitorar aí o desempenho dos representantes, mas elas não estavam preenchendo os representantes nos pedidos, né? Ou estavam preenchendo às vezes sim, às vezes não. Então, tudo isso acaba gerando aí situações em que é necessário primeiro fazer a correção dos dados do passado, e essa correção ela depende, né? Porque às vezes você vai precisar analisar eu vou querer trazer representante para pedido do passado, eu consigo identificar quem são esses representantes ou não, eu vou assumir que de lá para cá, daquele período, eu não vou conseguir ter análise e vou daqui para frente, né? Então, são decisões que a empresa toma e, dependendo da decisão, pode demorar mais ou menos essa implantação, tá? Mas, respondendo especificamente para o seu caso, Fran, tá? Então, por exemplo, a Brasilpac, que eu sei que tem uma base, né, já mais estruturada, que utiliza dados obrigatórios, né, ou configurou dados obrigatórios, etc. Então, não é para ser uma implantação demorada, tá? Provavelmente aí aqui uma estimativa mais de cálculo de cabeça, né? Mas você vai ter aí, talvez aí com a Corp, né? Sei lá, a questão de uma semana para configurar, mais uma semana para treinar, enfim, e aí o tempo dos teus usuários também se adaptarem, começarem a enxergar aí, então mais ou menos um mês aí, tá? Mas como eu falei, tá, pessoal, isso depende muito de empresa para empresa, depende do que a empresa quer visualizar, né? Eu gosto muito de trazer exemplos reais, tá? Então, por exemplo,
a empresa queria começar a acompanhar o orçamento, mas nunca cadastrou orçamento. Então, a empresa ela teve uma dificuldade para primeiro elaborar esse orçamento, aí depois, né, de elaborado, fez o cadastro no Corp. Então, assim, essas coisas que elas... o que a empresa quer visualizar e o que ela precisa fazer, né, que muitas vezes vai deixando o processo aí um pouco mais estendido, tá? Então, porque querendo ou não, para você construir um orçamento para uma empresa que não estava acostumada, né, para todo mundo concordar com aquele orçamento, então isso que vai, digamos assim, estendendo o período para que você realmente comece a colher frutos dessa implantação, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Tá, então, em relação à pergunta da Simone, né? Então, o tempo de atualização, a atualização ela acontece diariamente com aquele intervalo do D+1, exatamente isso, né? Ou seja, então, o que foi feito hoje no RP, ele vai ser sincronizado, né, à meia-noite, e a partir de amanhã ele estará disponível na parte da manhã para que os gestores possam visualizar no BI, tá? E a outra pergunta da Simone, tá, é em relação a como incluir o orçamento, tá? Então, o orçamento, nós temos aqui um módulo específico para isso, tá? Então, através desse módulo, eu posso cadastrar as minhas despesas, né, ou as minhas receitas, dependendo da conta. Eu tenho aqui ferramentas para fazer essa inserção, né? Ou seja, eu vou dizer aí mensalmente, ou enfim, da forma que eu achar melhor, utilizando o centro de custo, tá? Qual é o orçamento da empresa, tá? Caso, né, você que fez a pergunta não tenha ainda o módulo de orçamento, aí é possível contatar a Corp também para que né, seja visto essa questão aí do módulo de orçamento e até mesmo um possível treinamento aí de como operar esse módulo, tá? Então, o módulo de orçamento, só para, né, uma breve introdução, além de cadastrar, né, o meu orçamento esperado, é possível também acompanhar aqui o realizado. A gente até chegou a entrar nesse assunto. Eu posso ter aqui algumas configurações para antecipar valores, né, ou seja, começar a ver valores antecipados. Mas, de um modo geral, tá? Aqui nesse módulo, tá? Então, acessando através daqui do orçamento contábil, tá? Então, perdão, controle orçamentário, na verdade, no menu contábil, tá? Eu vou acessar o módulo e aí eu posso criar revisões, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma nova revisão válida para um ano e, através aqui do botão, começar a acrescentar valores aí que podem ser despesas ou receitas, tá? Mais uma vez, lembrando, tá? Caso não tenha acesso ao módulo, tá? É possível contatar a Corp aí para caso exista o interesse em utilizar o módulo, tá? Ou até mesmo contatar aí uma consultoria caso exista a necessidade de um treinamento para ensinar como operar esse módulo. E aí também, né, caso seja contratado o BI, nas horas, né, do BI vão ser inclusas também, né, esses tipos de treinamentos aí de como imputar dados aqui dentro do RP que vão se comunicar com o BI, tá? Então, isso é importante a ser dito também, tá? Então, é explorado também essa parte do orçamento contábil na implantação do BI, tá? E aí a gente vai continuar a partir das 13 horas, tá? A gente vai começar aí com o BI de financeiro às 13 horas, tá? Mostrar para vocês aí o que tem na parte financeira também, que é bastante interessante, tá?